Eu acho que a gente pode dizer com tranquilidade que as próximas semanas vão ser das semanas mais importantes da história do mercado cripto. Se você não sabe o que está acontecendo, a gente vai ter possivelmente a conclusão do processo da SEC contra a XRP, o protocolo Ripple. E se você ainda não sabe como que esse processo pode impactar todo o mercado cripto e pode dizer se 2023 vai ser um ano bom ou um ano ruim para as criptomoedas, fica nesse vídeo, assiste até o final que eu vou te explicar tudo o que você precisa saber e como você pode se posicionar para poder ser beneficiado desse processo. Eu fiz esse materialzinho aqui só para a gente poder condensar em um lugar só, de forma visual, as principais informações, para a gente poder entender toda essa narrativa, para que no final a gente possa entender de forma mais clara qual que é o real impacto da tomada de decisão que vai acontecer nas próximas semanas. Se a Ripple ganhar esse processo, o que pode acontecer? E se a CVM dos Estados Unidos, que é a SEC, ganhar, o que pode acontecer? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender é o que deu fundamento para a SEC processar a Ripple de fato. Porque todo processo tem que ter uma causa, né? E nesse caso aqui, o que causou de fato o processo foi esses prints que eu coloquei na parte de baixo do slide. Isso aqui é o resumo das principais rodadas de captação feita pela Ripple Labs. Lembrando que a Ripple Labs ela foi fundada em 2012 e ela é a empresa por trás do protocolo Ripple. XRP é apenas o token nativo. É importante a gente ter essa distinção para poder ficar claro quem está sendo processada e o que é o que. A RippleNet, que é a rede blockchain, ela tem uma finalidade. Não vem ao nosso caso aqui o que é essa finalidade, porque ela não faz tanta diferença no processo. Mas esses prints que eu coloquei aqui embaixo, eles vão mostrar para a gente que a Ripple Labs teve o processo de crescimento assim como uma empresa do mercado tradicional teve. As empresas vendem participação em troca de capital, justamente para poder ter um fluxo de caixa melhor, para conseguir investir, financiar e aperfeiçoar o seu produto. Então, pegando como exemplo aqui, lá em 2013, nessa primeira linha, ela fez um seed round, onde ela captou 3 milhões e 500 mil dólares. Obviamente, isso ela vendeu parte da sua empresa para poder captar esse recurso para um grupo de investidores. Isso se repetiu algumas vezes até 2019. E com isso, a gente tem a base que fundamenta o processo da SEC, que é a CVM dos Estados Unidos, em cima da Ripple Labs. De acordo com eles, os réus, que é a Ripple Labs, realizou esse processo de distribuição, ou seja, eles captaram dinheiro do mercado de forma irregular. De acordo com a SEC, algumas dessas etapas, especialmente as etapas públicas, deveriam ter sido registradas lá na SEC como oferta pública de captação, oferta pública de distribuição, para que isso tivesse cumprido as regras normal de ativos mobiliários, ou securities lá nos Estados Unidos. Todos os fundamentos da SEC, eles são fundamentados nessa palavra-chave que é Investment Contracts. Em português, contratos de investimento. Por quê? O que eu vou falar aqui agora vai parecer óbvio, mas no próximo slide vai ficar claro do porquê que esse óbvio é tão perigoso. Nas palavras menores, nas linhas menores, está o trecho extraído em inglês e no maior, logo embaixo, está a tradução feita para poder ficar mais fácil o entendimento. Então, de acordo com as alegações da SEC, os investidores compram XRP, que é o token, esperando ter um retorno proporcional à participação da RippleNet, ou seja, a gente tem uma caracterização aqui de fragmentação da empresa. Embaixo, a Ripple Labs representou o XRP como um produto de investimento. Então, aqui a gente tem uma caracterização de um token como um produto de investimento, de uma fração como um produto de investimento. E, por fim, de acordo com a SEC, os detentores de XRP têm a confiança de que os lucros da empresa Ripple Labs aumentariam e valorizariam o token XRP. Isso parece um pouco óbvio, talvez se você não é uma pessoa de mercado. Mas o que isso implica no processo? Por que isso é uma base fundamentada para o processo da SEC em cima da XRP? Quando a gente pega a criptomoedas de um modo geral, essa nova classe chegou para o mercado sem uma caracterização pré-estabelecida. Então, essa caixinha chamada criptomoedas, ela entrou sem que tivesse uma regulação para essa caixinha criptomoedas. Então, se a gente pegar os outros ativos do mercado financeiro tradicional, como, por exemplo, commodities,
valores mobiliários, derivativos, dentre eles mercado futuro, opções, todos eles já são classificados e todos seguem uma regra já pré-estabelecidas. As criptomoedas chegaram sem regras pré-estabelecidas. E o problema é que a SEC, que é a CVM dos Estados Unidos, estão enquadrando as criptomoedas como valores mobiliários. Por isso que, se esse enquadramento for feito de forma correta, ou seja, se a justiça americana entender que as criptomoedas de fato são valores mobiliários, todos os processos feitos até hoje que envolvem criptomoedas, inclusive o lançamento do token XRP, inclusive outras ofertas públicas de captação feitas por diversas outras empresas, vão ser classificadas como irregulares, porque quase nenhuma delas, para não falar nenhuma, participou de todo o processo de emissão pública que os valores mobiliários exigem. Inclusive, voltando aqui no nosso slide, a realização do registro da oferta de vendas na SEC. Se criptomoedas for valor mobiliário, todas as ofertas públicas deveriam ser registradas na SEC. E se isso acontecer, se as criptomoedas forem enquadradas como valores mobiliários, a SEC vai ter razão e ela vai ganhar o processo em cima não só da XRP, mas em cima de várias outras criptomoedas. Esse é um assunto muito delicado. Historicamente, a gente vê que a SEC fez alguns ataques a outros protocolos, a outras corretoras e a outras empresas do mercado cripto e obteve sucesso nesses processos. Aqui eu citei a Block One e a Kik, que assumiram que não iriam conseguir ter uma briga jurídica tão longa como a Ripple está tendo com a SEC e simplesmente pagaram multas milionárias para o órgão, né? A SEC é um órgão. Recentemente, a gente teve a Binance e a Coinbase, que são as duas principais corretoras do mundo, sendo processadas pela SEC, não com as mesmas alegações, mas todas as alegações feitas nesses principais processos giram em torno de criptomoedas é o quê? São commodities, são valores mobiliários, criptomoedas merecem uma legislação própria. Então, essa discussão vai ser... o resultado desse processo com a Ripple vai ser um excelente precedente para dizer como que vai ser o encerramento de todos os outros processos nos Estados Unidos envolvendo a SEC e esses protocolos, e isso é muito sério para o mercado. Eu coloquei aqui um ponto delicado que está no reporte anual de 2020 da SEC. E lá eles dizem que eles conseguiram arrecadar aproximadamente 4,68 bilhões de dólares só em multas de penalidades de não conformidades com as regras. Ou seja, esse business, esse negócio da SEC de processar as outras empresas é altamente lucrativo. E a gente entra num detalhe muito importante, que eu diria que é algo quase que exclusivo dos Estados Unidos, que é um desincentivo a criar uma legislação própria para criptomoedas. A gente vê o mundo como um todo, especialmente na União Europeia, com o projeto de lei chamado MiCA, e até mesmo no Brasil, com o marco legal das criptomoedas, a gente vê uma tendência de criação da legislação específica e não só enquadramento por semelhança a um produto já existente, que são os valores mobiliários ou commodities, ou enfim, qualquer algum outro. Então, os Estados Unidos, a SEC, ela vem fortemente se negando a criar essas regras específicas e insistindo em processar as empresas. A gente vê que os Estados Unidos está sendo o principal prejudicado com isso, porque grande parte dos desenvolvedores, grande parte das empresas, grande parte do capital, do incentivo está saindo dos Estados Unidos e indo para outros países com uma legislação mais amigável. Eu falo que criptomoeda não é errado, mas se ela for bloqueada ou for restrita ao redor do mundo, o mercado paralelo vai se ajustar, igual qualquer outro mercado que não é regulado hoje. Essas coisas se tornam muito grandes para serem ignoradas, de certa forma. Então, os Estados Unidos, especialmente o Joe Biden, que fez algumas declarações contra a regulação de criptomoeda e contra os detentores de Bitcoin, e também o Gary Gensler, que é hoje o chairman, que é o CEO o presidente da SEC, eles estão fazendo algumas declarações
contra essa regulação amigável de criptomoedas e tendenciando para predação, para criar uma regulação predatória. Então deu para entender um pouco o perigo da SEC ganhar esse processo em cima da XRP, porque vai abrir um precedente gigantesco no mercado de cripto nos Estados Unidos. O que está em jogo? O que pode acontecer? Vamos trabalhar com o cenário que a SEC vai ganhar esse processo em cima da XRP. Primeiro, a gente vai criar precedentes jurídicos, ou seja, a gente não vai só ter problema com o token XRP, mas sim com a Binance, com a Coinbase, que também estão sofrendo processos, que podem tomar multas, que podem ter a sua atividade reduzida nos Estados Unidos. Isso tudo vai tirar dinheiro, investimento do mercado cripto, ou seja, cria-se uma bola de neve de precedentes jurídicos para que a SEC entre com mais processos, cobrando mais multas nos protocolos e nas empresas cripto como um todo. O poder de cassação da SEC em cima das empresas do mercado cripto vai crescer por conta desses precedentes jurídicos. O risco regulatório predatório aumenta significativamente, porque agora a SEC tem a faca e o queijo na mão para poder fazer a regulação como ela bem entende, apesar de que ela vem se negando a fazer essas regulações que teoricamente ela tem poder para isso, mas na minha opinião nem eles sabem muito bem como lidar, especialmente por conta dessas brigas políticas e incentivos políticos que tem lá nos Estados Unidos. A gente cria um desincentivo de investimentos no mercado. Se a gente tem a SEC predando esse mercado, dificilmente fundos de venture capital, fundos ou até mesmo fundos privados, a gente evita que esse recurso vá para o mercado de cripto e, com isso, empresas vão receber menos recursos, soluções que poderiam receber mais investimento não vão receber, ou seja, soluções que poderiam ser melhores e mais eficientes no mercado não vão ser. Isso tudo é muito ruim para o ciclo das criptomoedas como um todo. E, por fim, a gente vai ter um risco da centralização, ou seja, um mercado que é totalmente aberto, como o das criptomoedas, super democrático, pode perder essa democratização, porque se a SEC tivesse todo esse poder, eles vão poder, de fato, colocar exigências e pré-requisitos para que cada etapa do processo cripto hoje, que acontece de forma democrática, aconteça de forma não democrática. Mas e aí? E a pergunta que não quer calar? Vai subir ou vai cair? O que vai acontecer com o mercado como um todo? Bem, eu particularmente acho que essa questão regulatória, ela é dos fatores mais relevantes quando a gente fala de ciclo e potencial de investimento. A gente tem que entender que a alta de um mercado, o ciclo de alta de um mercado, ele vai ser potencializado de acordo com o volume de capital que vai estar entrando nesse mercado específico quando as coisas estiverem otimistas. Ou seja, se a gente tem um mercado regulado positivamente, em que fundos de pensão, fundos de private equity, fundos de venture capital, pessoas físicas, empresas, países possam investir nesse mercado, o volume de capital que ele vai receber no ciclo de alta vai ser muito maior do que um mercado que tiver uma regulação predatória e meia dúzia de pessoas físicas vão conseguir, de fato, acessar esse mercado. Então, se esse volume de capital é muito maior numa política construtiva, todo o potencial de crescimento e valorização das criptomoedas e dos protocolos e das aplicações reais são muito maiores. Eu diria que imensuráveis o potencial de crescimento desse mercado se a gente tiver o sinal verde para investimento. Então, eu julgo particularmente que, por conta desse perigo de precedente que esse processo da Ripple tem no mercado cripto, ele seja talvez das decisões mais importantes que esse mercado vai ter agora e que vai dizer diretamente qual que vai ser o tamanho desse possível boom que a gente vai ter nos próximos anos, qual que vai ser o topo, digamos assim, do nosso novo ciclo de mercado. E para te mostrar como que o mercado é muito sensível com relação a isso, eu vou compartilhar minha tela aqui para mostrar para vocês. Eu vou pegar aqui o gráfico da Solana. A Solana, ela sofreu também um problema regulatório que nessas porradas que a SEC, né, nessas porradas que a SEC deu nas corretoras cripto, muitas dessas corretoras tiraram Solana de negociação. Então aqui a gente consegue ver que de segunda-feira do dia 5 até hoje, dia 12, que eu estou gravando esse vídeo, a gente vê que Solana já caiu
Olha lá, do pico ao vale ela caiu 40%, e se a gente pegar o preço atual, ela caiu 28%. Não é uma valorização desconsiderável, isso aqui machuca muitos portfólios, isso aqui não é uma desvalorização saudável, digamos assim, muito por conta desse medo regulatório e incerteza do que vai ser a Solana daqui para frente. Assim como a XRP, a Solana foi alvo desses. Ela sofreu um processo um pouco diferente, digamos assim, não foi diretamente, não vem ao caso aqui agora, mas mostra o possível impacto que esse processo da Ripple em si, ou o resultado do processo da Ripple pode impactar nesse mercado. Se você é uma pessoa que está otimista que a SEC não vai ganhar esse processo, ou seja, que a XRP vai ganhar, eu seria muito construtivo e teria um posicionamento em cripto. Isso não é uma recomendação de investimento, longe disso, mas eu particularmente acho que a gente pode ter resultados muito positivos, até mesmo no curto prazo, em caso de um sucesso nesse processo da SEC por parte da XRP. E eu acho que a gente teria um resultado negativo também em curto prazo nessas situações. Não dá para falar quais tokens vão ser mais beneficiados e menos beneficiados. Eu acho que tudo é uma questão de entender as narrativas. E até por isso que eu faço um gancho com o BG Crypto Pro. Se você não conhece esse QR Code que está na tela em algum lugarzinho aqui, ele vai te levar diretamente para o BG Crypto Pro, que é a plataforma de research da BG, principais protocolos afetados por isso, como montar uma carteira de investimento para se proteger, além de diversos outros relatórios, como, por exemplo, relatórios de airdrop, carteiras recomendadas, relatórios de DeFi, enfim, é uma infinidade de produtos e relatórios. Acesse o QR Code aqui, acessa lá, você consegue acessar de forma gratuita, mas se você se tornar um assinante do BG Crypto Pro, aí sim você vai ter acesso completo a todos os relatórios, e eu te garanto que vale a pena ser um assinante.